A deriva Cortes. Moradia pra todos o comunismo, Ian Neves. O mecanismo que permite a exploração Ian Neves. Pô, parece take, hein? principal do capitalismo é a propriedade privada. E aí, vamos lá. O que é propriedade privada? Vamos entrar nesse mérito, né? Vamos entrar nesse mérito. Propriedade privada não é o seu Corsa, não é a sua casa. Por quê? Propriedade Por que não é? privada para os marxistas tem uma definição bastante específica. A propriedade privada é a livre Ah, tá. Ah, ele vai refutar o... disposição do trabalho de outra pessoa. Essa é uma definição abstrata. Essa definição sequer é do Marx, é uma definição dos economistas liberais. O que isso quer dizer? Quando nós estamos falando de propriedade privada, nós estamos falando da propriedade privada dos meios de produção. Dos meios do trabalho. Vamos entrar na pira dele aqui. Caralho, isso vai ser engraçado. O que significa a livre disposição do trabalho de outra pessoa? Os burgueses detêm os meios de produção, ou seja, fábrica, energia, mão... Cara, ele vai meter o básico, né? Tipo... mesmo a mão de obra, matéria-prima. As pessoas que trabalham não têm acesso às ferramentas necessárias para produzir. Esse argumento, mano... Esse argumento é o argumento que prova que comunista não quer viver bem. O comunista quer ser rico. Tá ligado? Porque você consegue montar uma lojinha se você só trabalhar. Você consegue montar você consegue investir e ganhar de renda passiva ali um dinheirinho se você só trabalhar. Tu consegue, tá ligado? Tu consegue. Só que você não vai ser rico. Obviamente, você não vai ser rico. Só que tu consegue, tá ligado? Ser o meio de produção, entre aspas. E aí a burguesia, por ter a propriedade privada desses meios, controla a força de trabalho. Tipo, não é como se os caras... Não é como se os caras estivessem obrigando você a trabalhar pra eles, não é assim? Do proletariado. Então, essa definição é importante porque quando nós falamos em propriedade privada, nós estamos falando na propriedade privada aplicada à exploração do trabalho. A propriedade privada de fábricas, de terra, mesmo de uma certa forma, de imóveis, que é uma transferência também do trabalho alheio para si. Então me explica por que na União Soviética eles tomaram todos os imóveis. Todas as propriedades. Assim que foi instaurada a Revolução. A propriedade privada, para ela se tornar propriedade privada nos nossos termos, e o que a gente quer abolir é deter os meios de produção e aplicá-los para explorar o trabalho de outra pessoa. Como com o imóvel cai nessa característica? Se você detém, por exemplo, os imóveis e você aluga para pessoas, você está apenas alugando o espaço e a pessoa está te pagando. Ela está transferindo o trabalho dela para você. Ela ganha dinheiro com o trabalho dela e ela transfere para você. Pô, que crime, cara. Que crime. Caralho, que coisa... Mano, que coisa antiética. Caralho, que coisa errada. Caralho, que terrível. Por quê? Caralho. Porque você detém aquele meio. Mas ela não trabalhou pra ter aquele imóvel? Isso tá para além da questão. Por que tá além pra ter questão? A questão Por que tá pra além da questão? é... Por quê? Você entendeu? Vocês entenderam por que tá além pra questão? Vocês entenderam por que tá pra além da questão? Porque isso prova que o burguês não monopoliza os meios de produção. Essa é a prova, tá ligado? Por isso que ele só ignorou. Porque se você consegue... Boa noite, Gamalho. Porque se você consegue trabalhar ao ponto de comprar um imóvel e alugar, você já tá virando burguês. Só que na cabeça deles não tem como você virar o burguês. Então ele ignorou. Tá ligado? Ele só ignorou. Ele falou, não, isso aí não tá pra além da questão. Isso aí não conta. Mesmo se a pessoa trabalhou para ter um meio de produção, isso não justifica ela utilizar esse meio de produção para explorar outras pessoas. Porque isso entra num argumento de mérito. Uma vez que eu trabalhei para ter esse meio de produção, eu tenho o direito de explorar as outras. Meu Deus do céu. A do meio de produção de algum produto, de um carro, da terra, eu consigo acompanhar a lógica. Do imóvel eu não consigo entender ainda. O imóvel, ele é uma coisa que confunde muitas pessoas, porque quando a gente fala em propriedade privada, porque E ele não quer... casa tem titularidade, né? Você tem o título da sua casa é própria. As pessoas acham que todas as casas vão virar do Estado. Primeiro, Virou. não vai virar. Na União Soviética virou. Segundo, não virou. No caso da União Soviética, por exemplo, Virou. a maior parte das pessoas não tinha casa própria na Rússia antes.
Sim, não tinha, porque eles começaram a construir pequenos cubículos. Nossa, tipo, ai, velho. É terrível, valeu pela água. Na União Soviética, tá ligado? Tinham pequenos cubículos de pessoas que viviam, tipo, 8 pessoas. O nego vivia, tipo, na cozinha do cara. Quando você tinha uma... Olha que bizarro. As pessoas que tinham casas grandes e tinham grandes famílias, elas eram obrigadas a abrigar gente pra dentro da sua casa. Gente isolada. Acontecia isso. Só que se você tinha, depois da Revolução, a casa continuou sendo sua. O que você não podia fazer? Você não podia alugar. Dúvida sincera, existe um mundo onde o comunismo é possível? Tipo, o que falta pra isso funcionar? Não existe. Não existe. Da forma que o comunismo é descrito, não tem como. A sua casa pra outra. Todo comunismo, o comunismo clássico não tem como. A forma socialista atual que se impregna é um estado que utiliza das façanhas do capitalismo e aí implanta um socialismo. Mas não é um socialismo, igualdade, onde todo o mecanismo é estatal e esse mecanismo estatal ele bota tarefas para as pessoas e aí todo mundo faz o seu e etc, como é descrito. Não é assim. E não vai ser. Pessoa. Sua casa é sua e você que tem que usar. Ela é sua. Isso é estranho. Você não... Porque se você aluga sua casa pra outra pessoa, você tá explorando o trabalho dela. Não tá, mano. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere pra você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas que criminalidade é essa, mano? Mas não é uma livre negociação entre duas pessoas? Eu O Petri tá só perguntando. Tá aceito te pagar pelo imóvel que tu tem, eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Pois é, né? Quão livre tu é. Ou você paga esse aluguel ou você mora na rua. Isso é uma livre escolha? E aí o que aconteceu? Mas é que não é assim, né? Ou paga esse aluguel ou moro na rua. Eu não tenho Cheguei, boa noite, amigos. E aí, André? escolha. Eu moro de aluguel, por exemplo, né? Imagino que muita gente assistindo mora de aluguel também. Sim, eu também moro de aluguel. A questão é, as pessoas que detêm a propriedade privada dos imóveis cercam isso de maneira que você não tem opção a não ser pagar o aluguel para essas pessoas. Porque a maior parte das pessoas não consegue ter casa própria. Será que ele ia falar dos aluguéis de... que a União Soviética cobrava? Era tipo 5, 10%. Era um aluguel mais baixo, tá ligado? Mas a moradia também era uma merda. Você vivia num cubículo. Será que eles vão falar disso? Que você era obrigado a pagar. Se você não pagasse, você morava na rua. Também na União Soviética. Não consegue comprar a própria casa, né? Tem que financiar em muitas prestações e tal. Aluga do banco, né? Acaba alugando do banco. Também, o banco, mesma coisa, né? O banco lucra muito em cima disso. E aí, a ideia é acabar com... Não vai falar, né? Eu duvido que ele ia falar, tá ligado? Eu duvido que ele ia falar que a União Soviética cobrava aluguel. Porque falar isso, tá ligado? Estraga todo o argumento dele. Contradiz completamente a ideia. Esse tipo de exploração do trabalho. Pois é, mas eu tô pensando na mulher que é a dona da casa que eu alugo. Eu não consigo ver ela como essa exploradora. Aí, isso é uma coisa importante. Eu lembro que você perguntou pro Gustavo, pô, eu fiquei pensando se eu exploro alguém, né? A gente não tá fazendo juízo. Não é juízo de valor. Não é. Não é, você é um explorador. Não é falar assim, você é malvado porque você explora. A gente tá descrevendo uma dinâmica. Que linda. Uma dinâmica entre a transferência do fruto de trabalho de uma pessoa para outra. Através do mecanismo da propriedade privada. A questão é, eu não tô fazendo juízo de quem aluga imóveis, gente. É bom deixar isso claro. Se a pessoa trabalhou a vida inteira, compra um imóvel e aluga ele para poder ter uma aposentadoria, normal. Isso acontece direto. Não sei se é o caso da pessoa que aluga a casa para você, mas acontece muito. Pessoas mais velhas trabalharam, aí eles compram imóveis e alugam os imóveis para ter uma espécie de aposentadoria extraoficial, digamos assim. A gente almeja uma sociedade no qual isso não seja necessário. Que as pessoas tenham acesso a uma aposentadoria digna. Mas não seria melhor uma sociedade... Eu vou dar um argumento de velho, hein? Vou dar um argumento de velho, mas é um argumento muito engraçado. Porque isso não acontece, tá ligado? Argumento de velho. Me explica, por que as pessoas da Coreia do Sul não vão pra Coreia do Norte? Eles são burros? Eles são idiotas? São retardados? Porque, tipo, é ali do lado. É ali do lado, mano. E a Coreia do Sul é livre, então você pode ir pra Coreia do Norte. Por que eles não vão? Porque, tipo, lá é bom, né? Lá você tem moradia de graça. Lá você tem... Onde todo mundo tem a possibilidade de construir a sua casa e ter outra e poder alugar pra alguém que tá começando a vida agora e essa pessoa trabalha também e aí constrói a sua casa. Não é melhor que todo mundo possa fazer isso se quiser?
Eu dou o exemplo do que aconteceu nos países socialistas, né? E aí eu vou argumentar pra você que é muito melhor. O que eles fizeram? Algumas pessoas tinham suas casas. Só que usufruir dessa propriedade da sua casa para alugar para outra pessoa ficou terminantemente proibido. Isso E essas pessoas que tinham casa, elas botavam outras pessoas, eram obrigadas a botarem outras pessoas na sua casa. não podia. Que coisa bonita. O que eles fizeram para sanar o déficit habitacional? Primeiro, eles desapropriaram as grandes mansões da burguesia e da aristocracia. Desapropriaram. Então você tinha um prédio de 2 andares, não tem mais, não é mais seu. Indenização? Não teve indenização. Foi com violência mesmo, sabe? Do dia pra noite você perdeu o seu título. Agora está... Que coisa justa. Isso é roubo, né? Isso é roubo. Isso é roubo, tá ligado? Isso é legitimamente roubo. Tal. É o Estado te roubando. Pô, isso é uma loucura. Fizeram isso em um dia. No dia seguinte da O Petri chutou ali, tá ligado? Ele até riu. Revolução. Propriedade, prédio pra cima de X andares, não é mais seu, agora é do Estado. E aí o que eles fizeram? Lotaram de trabalhador. Encheram de trabalhador. Que trabalhava em fábrica, trabalhava no campo. Ah, nossa, ele tá falando indiretamente. Nossa, olha que cara sujo, mano. Olha que cara sujo. Eles se lotaram, tá ligado? Dá a entender que, tipo, uma casa pra pessoa, né? Uma casa por pessoa. Só que eles se lotaram, não era lotaram, tipo, uma casa por pessoa. Era lotaram 5 nego num cubículo. 8 nego num cubículo. Nego morando numa pia, tá ligado? Pô, era isso, esse era o lotaram. Trabalhava em todos os lugares, assim. E aí eles começaram a construir casas que eram propriedade do Estado. Qual era a grande vantagem de ter as casas construídas pelo Estado na mão de um Estado proletário, né? De um Estado que não é... Porque o Estado tem caráter, tá, gente? Não basta ser do Estado, tem que ser um Estado com o caráter proletário. Os aluguéis não passavam de 5%. Ah, ele falou do aluguel! Ele falou do aluguel! Caralho, ele falou do aluguel! Ele falou do aluguel, nem fudendo. Então... Nem fudendo. Imagina, e não é nem só o aluguel. Somado, aluguel, água, luz, aquecimento, que a Rússia é muito fria, não passava de 5%. Ele falou do aluguel. Os aluguéis mais baratos, que eram onde as pessoas mais pobres viviam, não passava de 2%. Tá, e se você não quisesse pagar? E aí? Então, É exploração. Porque não tem escolha, né? Ou você paga ou você mora na rua. o Estado Por que você não responde isso? cobrava um aluguel. Cobrava aluguel. Não é uma contradição? Não, porque isso tem a ver com enxugar a liquidez da economia, né? Ah, tem a liquidez, economia. Tem a ver com diminuir a circulação da moeda pra isso não gerar inflação, não gerar choque de demanda e tal. Tinha a ver com essa dinâmica. Na evolução do socialismo, a ideia era não cobrar mais. Um exemplo, a Coreia não cobra. Não existe aluguel na Coreia. Sabe o que também não existe na Coreia? Imposto. Não existe impostos na Coreia. Porque Existe. a Coreia conseguiu chegar num estágio de desenvolvimento da sua economia que não é mais necessário enxugar a liquidez da economia Existe. com impostos. Então, a ideia Não existe imposto indireto, né? Na Coreia. Tudo que você paga vai pro Estado porque tudo é do Estado. Os mercados são estatais. é caminhar em direção a isso. Né? Mas como se sustenta esse país que não tem... Ninguém tá pagando aluguel e não tem imposto? Como é que isso fica em pé? A questão é a seguinte: o Estado não é financiado por impostos. O quê? O quê? O quê? E isso é uma das grandes falácias que a economia liberal prega, de que nossos impostos financiam o Estado. O quê? Isso não é verdade, tá? Nossos impostos... O Estado não precisa dos nossos impostos. Por quê? Primeiro, quando você paga impostos, você paga em real, né? Você paga os seus impostos em real. Vamos ver por quê, vamos ver por quê. Da onde vem esses reais? Do Estado. O Estado emite. E o Estado emite todos os dias, tá? O Estado emite e destrói moeda o tempo todo. Ah, ele vai falar que se o Estado... Que o Estado se sustenta com, tipo... Não, ele... Ó. Mano, se ele falar isso, mano... Paint moment, hein, guys? Paint moment. Cara, se ele falar isso, mano... Caralho, se ele falar isso é bizarro, mano. Caralho, se ele for falar isso é surreal. Aqui. Aqui é o Zezinho. Aqui é o Zezinho. Esse é o Zezinho. Ele pega o dinheiro do banco, do Estado, ó. Aqui é o Estado. Aqui é o Estado. Aqui é o Estado. Ele pega o dinheiro do Estado e ele vai lá e compra o bagulho, tá ligado? Ele vai lá e compra o bagulho aqui na tendinha. Esse é o Zezinho. Ele tá falando, tá ligado? Que se o Estado quiser, o Estado não precisa... Ele não precisa dar o dinheiro pro Zezinho. O Estado pode só, tipo...
Imprimir o dinheiro e ir lá e comprar o bagulho com outro país, tá ligado? Com outro estado. É isso que ele ia falar, eu acho. Se ele falar isso, mano, se ele falar isso é surreal. Se ele falar isso, ele não sabe como funciona o básico da economia. Se ele falar isso, ele não sabe como funciona o básico da economia. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Então, para que existam reais em circulação, para que você possa pagar os seus impostos em reais, o Estado tem que primeiro emitir esses reais. Então, primeiro o Estado emite, depois ele cobra. Pega de volta depois. O Estado primeiro emite a moeda, a moeda fiduciária, Se você não usar. que é a moeda que é a moeda E se você não usar? baseada em confiança, né, no Estado, emite essa moeda e para garantir que essa moeda esteja em circulação e seja aceita, um dos mecanismos é o próprio imposto. Por que você usa o real e não usa, sei lá, kwanzas, sabe? Não usa garrafas de água para pagar? Porque Porque o Estado tá me obrigando. Porque o Estado tá me obrigando. Exatamente, ele me obriga. Agora, se ele não cobra imposto e ele não cobra... E se ele não cobra imposto e continua emitindo a moeda, a gente vai usar outras coisas pra pagar. Ou o Estado vai entrar em colapso, tá ligado? Por causa de... o Estado te cobra impostos em reais. Então ele força essa moeda a estar em circulação. Esse é um mecanismo. Outra coisa, o Estado cobra impostos para enxugar a liquidez da economia, para tirar moeda de circulação. Isso tem a ver com a saúde da própria economia. Pra voltar pro cofre público. Não volta, é destruída essa moeda quando ela é recolhida. Ah, ela é destruída? Ela é recolhida, destruída e o Estado emite Isso é o cofre público, cara. de novo. Isso é o cofre público. Não, isso é o cofre público. Isso é assim que funciona o cofre público, cara. O cofre público é uma quantidade de dinheiro que tá em circulação. Esse é o cofre público. Que tá em circulação e que o Estado arrecada, tá ligado? Esse é o cofre público. Porque dá a ilusão, quando a gente fala cofre, dá É o tanto que o Estado vai poder emitir por ano. ilusão de que quando a gente paga o imposto, o Estado pega o dinheiro e guarda num baú. Não, ninguém pensa isso. Quem que pensa isso? Quem que pensa isso? E quando ele precisa para financiar alguma coisa, ele abre o baú e tira o dinheiro. Não é assim que funciona. O Estado tira moeda de circulação e depois emite mais moeda. O Estado está emitindo e destruindo moeda o tempo todo. Porque, novamente, o Estado não é a sua casa. A economia da nossa casa é contabilizada desse jeito. Se a gente não tem a moeda lá, a gente não consegue pagar. A gente não consegue emitir. Mas se eu tivesse uma máquina de dinheiro, eu O faria Estado isso. emite. O Estado pode emitir moeda. Entendi. Ele tem Não a pode. Se ele emitir, vai colapsar. capacidade de emitir. E, inclusive, essa coisa de que... Ah, ele vai negar. Ah, ele vai negar a inflação. Ah, ele vai negar a inflação. Ah, ele vai. Ele vai negar a inflação. a expansão da moeda é algo ruim para a economia, é uma coisa que não se verifica, Ele vai negar a inflação. porque a própria dinâmica de expansão do capitalismo demanda uma moeda que consiga se expandir também. Expansão da moeda é imprimir dinheiro. De expandir a base monetária, né? Não, Ampliar não. a quantidade de moeda em circulação. Tá. A expansão do capital demanda essa expansão da moeda. Não. Por É o contrário. É o contrário. si só. É o contrário. E Eu não... E nesse momento deve ter um monte de economista liberal tirando a calça pela cabeça, né? Porque muita gente ainda Eu defende não acho que é só economista liberal, não. Eu acho que é economista de esquerda também. Porque... com unhas e dentes que sim, o Estado é financiado pela moeda, o Estado é financiado pelos impostos. E não é, tá, gente? Isso não se verifica, isso não faz o menor sentido. O Estado emite a própria moeda. Tá, então para de cobrar imposto. Para de cobrar imposto, só fica imprimindo moeda. Só para de cobrar imposto. Para de cobrar imposto que fica emitindo moeda. Ele não precisa dos nossos impostos para se sustentar. A exemplo da Coreia. A Coreia é uma economia que se sustenta sem Eles cobram imposto porque tudo é estatal, cara. É imposto indireto, porra. impostos, porque ela não precisa de impostos para se sustentar. Não é assim que a economia do Estado funciona. Mas aí como é que ela imprime o dinheiro e usa ele? É isso? Sim, e aí como boa parte por exemplo, da circulação de mercadorias passa pelo aparato estatal, quando você compra alguma coisa no mercado, o dinheiro volta pro Estado. Ah, aí ó. Ele, pô. Então, Então é imposto, brother. É imposto, porque você não pode comprar de um competidor do Estado, tá ligado? Tá ligado? Por que você não pode comprar de um competidor do Estado? Por quê? Por que não tem um competidor do Estado ali? E é onde que tá a ideia que ele tinha dito, tá ligado? Onde que tá aquela ideia que ele tinha dito? Ué, mas é liberdade se você não pode escolher? a, Ah, isso é um imposto, né? Mas Como assim,
Aí, ó, até o P30 entendeu, mas isso é imposto, né? Não, eu tô me confundindo todo agora. Eu não tô entendendo essa... Como que a Coreia esse enxuga... desenho. Como que a Coreia enxuga a... Porque se você for jogando moeda, né? E deixar ela em circulação sem recolher, aí isso pode dar um choque de demanda, né? A questão é... Um choque... Ele descreveu a inflação como choque de demanda. Quando você Ele descreveu a inflação. vai no Porque ele não quer admitir que existe inflação. mercado da Coreia Nossa, não dá pra responder. É. Não dá pra responder. comprar, essa moeda muitas vezes volta pro Estado. Porque o mercado é gerenciado por um aparato estatal. Ah, porque ela mesma produz a parada, então... Então a questão ela é- é o dono da... Tá, A eu entendi. boa entendi. parte dos mercados são estatais, Saquei. sabe? E aí quando você vai no mercado comprar, você paga essa moeda pro esqueci qual que é a moeda da Coreia agora. Você paga essa moeda Dólares coreanos. pro mercado, essa moeda volta pro Estado. Tá. E aí é a mesma dinâmica, sabe? De recolhimento, destruição e emissão de moeda. Aham. Mas a ideia é... Dá pra gente chegar numa economia que tem uma estrutura que não cobre impostos. No caso da União Soviética, Dá, se você abdicar da liberdade e abdicar da escolha. Ou seja, tu vai querer comer um hambúrguer, é só no hambúrguer estatal. Tu vai querer comer... Vai querer tomar um sundae, só no sundae estatal. Ah, mas eu não gosto do sundae que o Estado faz. Foda-se. eles não Foda-se. conseguiram chegar nesse estágio de desenvolvimento. Mas aí, se tudo for Ah, mas eu quero muito o McDonald's, porque o McDonald's é o McDonald's. Foda-se. produzido pelo Estado. Não necessariamente se for produzido pelo Estado, né? Mas com uma economia fortemente controlada por um Estado revolucionário, aí é possível. É possível. E não é a primeira vez que isso acontece. Outro país que teve uma experiência que não teve impostos foi a Albânia. Ah. A Albânia colapsou, cara. A Albânia socialista não tinha impostos Ela colapsou, cara. também. Foi o primeiro país socialista a abolir os impostos. Isso já na década de 70. Mas aí como é que fica a qualidade do serviço, a qualidade dos produtos, a inovação dos produtos, se é só o Estado que tá fazendo tudo? Então, uma das coisas que eu gosto de falar a respeito disso é... se a gente não tiver incentivos econômicos, não se faz mais ciência. Gente, vocês já conheceram um cientista no Brasil? Ele não disse isso. Ele não quis falar isso. Me dá A pergunta dele não foi essa. Por que tu fugiu da pergunta? uma razão pra ser cientista no Brasil. Porque, assim, incentivo econômico é que não é. Calma aí. Qual o país com mais descobertas científicas do mundo? Potencial não. Dizer que é potencial, mas eu não quero isso. Eu quero fatos, tá ligado? Fatos, qual que é? Calma aí. Irlanda, cadê? Mundo melhor? Não, cara. China passa e libera a produção de ciência mundial pelo mundo. O que a China e os Estados Unidos têm em comum, será, mano? O que será que a China e os Estados Unidos têm em comum? Será que eles são países que ladram no mundo do capitalismo pra caralho? Será? Não Será? Não é só o incentivo econômico que impulsiona a demanda das pessoas por serem cientistas. É justamente por não ter incentivo financeiro na economia brasileira pra cientistas que não é tão bom assim. É o contrário, tá ligado? É o contrário. Ele sem querer acabou, sendo refutando. Tá? No Brasil, a ciência está sendo destruída, subfinanciada, os cientistas trabalham de maneira extremamente precarizada e eles ainda existem. Sim. Outra coisa, a própria realidade entra em contradição com isso. A União Soviética era um polo no desenvolvimento científico. Por quê? Pesados investimentos estatais. Perdeu a Guerra Fria. A mesma maneira que Perdeu a Guerra Fria. todos os países capitalistas Então, mesmo que seja bom, ainda é pior que o capitalismo. fizeram. Sim, mas que a ciência é uma área muito específica e muito importante que eu entendo que tem que ter um financiamento do Estado, mas quando a gente fala de um mercado, por exemplo, que o serviço daquele mercado vai ser prestado pelo Estado, os produtos que estão lá vão ser criados pelo Estado. Aí como é que... Por que esse mercado vai ser melhor que o outro no atendimento, na qualidade do queijo, sei lá? Não é tudo que é feito pelo Estado, né? Não é tudo que é feito, mas boa parte era feita, né? Isso é só uma questão da Coreia, por exemplo. Sim. E não são todos os mercados na Coreia que são estatais, né? Mas alguns são na União Soviética também eram. Dá pra ter um mercado privado? Dá pra Todos são. ter um mercado cooperativo, né? Dá pra ter... Porque aí o Cooperativo é tudo que você ganhar vai pro Estado. mercado privado Isso é cooperativo.
O dono do mercado explora o trabalho de todo mundo, e novamente, exploração, não tô falando fazendo juízo, tô falando de que ele tem o controle do fruto do trabalho dos outros e paga salário pros outros, né? E, novamente, se tem salário, tem exploração. Não é juízo, é uma dinâmica do trabalho, tá? Se tem salário, existe transferência do trabalho de uma pessoa para outra. Porque o salário, ele não é calculado a partir da quantidade de trabalho. Ele é calculado com preço de mercado. É outra lógica, né? Mas qual que era a pergunta mesmo? Esqueci. Cara, ele não sabe. Ai, a mais-valia não dá, a mais-valia não dá, a mais-valia é a pior ideia de todos os socialistas, cara. Qualidade dos produtos. Então, essa coisa de qualidade dos produtos, cara, a própria realidade entra em contraste com a ideia de que se nós tivermos um livre mercado, isso por si só fomenta a inovação. De fato, ter um livre mercado estimula a inovação no que diz respeito à acumulação de capital. Se essas coisas andam de mãos dadas, inovação técnica e demanda por acúmulo de capital, eu ainda acho difícil de acreditar, porque, novamente, nas experiências socialistas, no qual essa dinâmica de acumulação de capital sequer era possível, nós vimos um avanço na qualidade do fornecimento dos serviços mesmo, e na qualidade da própria mão de obra através de outras dinâmicas. Então, por exemplo, uma das maneiras de fazer com que a qualidade do trabalho subisse era remunerando o trabalhador de maneira adequada. Não. Então ele vai falar o seguinte. Não, ele não vai falar isso, tá? Ele não vai falar que... Ele fala isso, mano. Ele vai falar que, tipo, existiam na União Soviética incentivos pra você trabalhar mais. Que você moraria numa casa melhor, que você ganharia mais coisa, tá ligado? Só que isso é... Cara, porque como que isso não é exploração, mano? Uma das Como que isso não é exploração no conceito? coisas que no capitalismo a gente não consegue observar não importa o quanto você trabalhe no seu trabalho assalariado, você pode nunca subir, você pode nunca ser recompensado. É aquela coisa de não trabalhe mais É impossível. do que você deveria, porque você só vai acumular trabalho e não vai ser recompensado, sabe? Não ofereça ajuda porque alguém pode aceitar. É aquela coisa. Uma das coisas que a União Soviética fez foi: vamos tentar recompensar quem trabalha duro. E aí, só que isso na dinâmica do trabalhador e não do proprietário. Então, nós tivemos Já vejo, Akira. movimentos importantíssimos que realmente inovaram na técnica, porque existia uma política pública de recompensar quem trabalhava muito duro. Então, quem trabalhava duro conseguia casas melhores, por exemplo. Você tinha casas estatais, né, que eram construídas na época. Como assim casas melhores? Como assim casas melhores? Não era pra ser tudo igual? E tinha algumas Não era pra ser tudo igual? casas que eram mais amplas, tinham teto mais alto, tinham quartos individuais, porque tinha muitas casas que eram coletivas por conta do déficit. Olha como que ele fala, cara. Olha como ele fala. Tinha muitas casas que eram coletivas. Ele não fala, tipo... Tinha muitas casas onde pessoas moravam na pia. Muitas casas que pessoas moravam... Porra, na cozinha. No chão da sala fudida. E tal. E aí tinha essas dinâmicas de, se você trabalhou muito, conseguiu inovar na sua área, trabalhou Olha aí, gente. Se você trabalhar muito e conseguir inovar na sua área, você consegue ter uma kitnet. pelo menos Sozinho. 30 anos, você tem o direito de se aposentar numa puta casa, sabe? E aí com isso eles conseguiram estimular o trabalho a cada vez ficar melhor. Justamente por uma... quase... Sabe o sistema que parece isso também, mano? Que se você trabalha bem, todos os dias você consegue morar numa kitnet? O capitalismo, mano. Acontece isso no Brasil, eu acho. Não sei, hein? Acho que acontece. uma ideia de meritocracia mesmo, sabe? Só que agora centralizada no trabalhador. Mas isso aí não acaba virando a mesma coisa que a gente tem no capitalismo, só que tem um cara... O Petri é muito bom, cara. Ele tá tipo... Mano, todos os pontos do Petri é explicar contradição por contradição por contradição com perguntas, tá ligado? Por perguntas. cara decidindo, pô, trabalhou bem, vai morar melhor. Fica em... Primeiro que não quem é o cara decide decidindo, isso? né? Pois é, quem é que decide isso? Então, a gente tem a ilusão, e isso é um grande equívoco, tá? Experiências socialistas e estados socialistas não são geridos por uma pessoa só. Óbvio, ninguém acha isso. Não são. De Ninguém acha. nenhuma forma. Eu dei o exemplo da Coreia. Ele vai falar... Caralho, esse maluco é imbecil, mano. Ele é... Nossa. Cara, ele é tipo o starter pack do starter pack dos bullshit, mano. Ele vai falar...
no Brasil tem o Supremo Tribunal Federal, que não é supremo e ditatorial. Ele ia falar isso, quer passar quanto? Em divisão de poderes, o líder se chama líder supremo porque ele é líder da Assembleia Suprema. O que eu tô falando? Da mesma maneira O que eu tô falando? que a gente tem o Supremo Tribunal Federal, O que eu tô falando? O que eu tô falando? que os Estados Unidos têm a Corte Suprema. O que eu tô... Supremo significa que é a última instância, só. Não significa que ele é um deus que voa e não sangra. Claro, mas ele não vai decidir onde eu vou morar. Não, mas não é nem ele que decide. Nenhuma desses órgãos vão decidir onde eu vou morar. Não, a questão é a seguinte. Eles vão. Eles vão. Primeiro, é uma concepção de sociedade coletiva. Então, sim, geralmente, os órgãos centralizadores da economia decidem onde as pessoas vão trabalhar por conta da demanda da sociedade? Sim. Sim, você não vai saber onde você vai trabalhar. Você não vai escolher o que você vai trabalhar. Mas sim. Sim. Só que isso tem a ver com a ideologia da construção do socialismo, que é, nós todos precisamos trabalhar em coletivo para construir uma nova sociedade. Então, basicamente, literalmente essa ideia só atrapalha pessoas com muito potencial. Isso quer dizer que as pessoas não tinham o direito de escolher onde iam trabalhar? Mentira. Tinham. Só que esse direito não era tão livre. E aí eu argumento. Quase ninguém consegue escolher onde dá pra trabalhar no Brasil atualmente. No capitalismo também não é. Porque a gente não tem o direito de escolher onde a gente trabalha. A gente trabalha onde dá. Algumas pessoas têm esse direito e isso cria a ilusão de que esse direito é livre. Mas Meu Deus do céu. Mas é melhor ter algumas do que nenhuma? no socialismo também tem algumas. Minerador de pedra. Limpador de rua. Fábrica. Minerador de pedra 2. Melhor ter algumas do que nenhuma? Mesma coisa. Lá tinha também. A questão é, a maior parte dos trabalhadores tinha que trabalhar onde tinha trabalho para ser feito. Mesma coisa aqui, só que com outra dinâmica, com outra leitura, né? A diferença é que tem muito trabalho pra ser feito aqui, tá ligado? A questão é, primeiro, se erradicou o desemprego, né? O que... Se você obriga todo mundo a trabalhar, mano, se você obriga todo mundo a trabalhar, acaba o desemprego mesmo. É fácil, tá ligado? É fácil. É uma coisa que a gente ainda tá pra ver nas experiências capitalistas. O desemprego, mesmo quando ele atinge pleno emprego, ele rapidamente retorna, porque isso entra em choque com a acumulação de capital. O desemprego é necessário pro capitalismo. Não. Ele faz Da onde? Da onde? É o contrário. É bom que as pessoas tenham emprego pra poder comprar. parte da dinâmica interna do capitalismo, né? Segundo, não é uma pessoa que decide o que você vai fazer. Não é uma pessoa. Esses estados socialistas, essas experiências socialistas... Não se adquiriu o plano emprego porque existem pessoas que não querem trabalhar. Ou existem pessoas que pararam de trabalhar pra poder seguir os seus sonhos. É por isso que não se atinge o pleno emprego. Sempre, sempre. Eternamente. Porque não existe isso. Isso é coisa de filme. Tem. E a gente vive na vida real. Dinâmica de democracia direta que a gente nem sonha. Inclusive, a gente nem sonha a ponto da gente nem saber que isso existe, nem saber que isso é possível. Por exemplo, de que maneira a gente consegue influenciar as políticas públicas no Brasil? Votando. A gente pode votar, correto? Uhum. O que mais? A gente pode votar, né? Só isso. No máximo, a gente pode fazer um referendo ou um plebiscito. Sabe quando foi o último referendo no Brasil? 2005. A gente pode ir embora. A gente pode escolher viver uma vida alternativa. A gente pode comprar coisas só lá fora com criptomoeda, onde você não paga imposto. Aí você pode, se você der sorte na importação, a gente pode fazer muita coisa de liberdade, tá ligado? Muita coisa de liberdade. Foi qual? O desarmamento. Agora, xinga o Supremo... Agora xinga o ditador da Coreia do Norte de Ursinho Poo. Pra tu ver se não cai tua mão, se tu não morre. Lembra do desarmamento? Que não respeitaram a... É que o pessoal votou contra, na real, né? Votou contra a política do desarmamento, né? Não, ganhou a favor da arma. Eu lembro disso. Ganhou a favor da arma. Votaram contra o desarmamento. Isso, e aí não foi respeitado mesmo assim. Então, pra você ver, né? Uhum. Então, a gente tem mecanismos muito pobres de democracia direta. Nas experiências socialistas, para uma experiência ser configurada como socialista... Cara, pra mim isso não existe, tá ligado?
Pra mim isso daqui não existe, porque tipo, tem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de depoimentos de pessoas que moram nesses lugares e foram embora descrevendo ponto por ponto por que é terrível, por que é um nojo, por que é impossível viver lá, por que é terrível, e eles simplesmente ignoram e tratam como se esses caras fossem propaganda política contratada, tá ligado? Contratada, tipo, eles foram contratados pra falar mal da Coreia do Norte, falar mal da China. É imprescindível Meu Deus do céu. que a classe trabalhadora tenha poder sobre as políticas públicas. E tem. Não é à toa que a União Soviética se chamava União Soviética. Soviete, em russo, significa conselho. O que a Rússia fez? Durante a primeira Revolução Russa, que foi em 1905, não foi em 17, foi em 5 a primeira, foi derrotada. Se formam esses sovietes, que eram conselhos de fábrica para gerir os próprios interesses dos trabalhadores. Isso surge de forma Então não é interesse de todo mundo. espontânea. Já acabou aí. Já não é interesse de todo mundo, é interesse dos trabalhadores. Os comunistas veem um exemplo de criatividade trabalhadora imenso nos sovietes e enxergam nos sovietes a pedra angular da democracia socialista. Então a ideia era, nós temos... Eu não sou rico, eu sou fudido, eu sou pobre. E eu quero um mundo onde pessoas tenham dinheiro. Porque eu quero chegar no momento que eu tenho dinheiro. Órgãos Tá ligado? Ah, mas é muito difícil e provavelmente você não vai conseguir. E se eu conseguir? de representação Eu quero ter mais que o outro. trabalhadora a nível local que vão subindo até o nível nacional, digamos assim, supranacional. Porque tinha várias nações na União Soviética. Então, nós tínhamos os deputados operários eleitos a nível local, que representavam seus interesses. Eles eram eleitos, por sua vez, a nível regional, depois nível distrital, até chegar no Soviete Supremo. Então, a demanda vinha de baixo para cima mesmo. As pessoas tinham a capacidade de influenciar as políticas públicas de maneira cotidiana. As pessoas eram convidadas a participar da política de maneira cotidiana. É porque o Estado era ditatorial. E as experiências socialistas todas reproduziram um modelo semelhante. A Coreia tem isso. A Coreia tem... A Coreia tem isso. Ai, meu Deus do céu. É a dinastia, a porra da Coreia. Ah, é uma dinastia o bagulho, velho. conselhos locais nas fábricas de pessoas, de operários que gerenciam seus próprios interesses perante o Estado. Porque a ideia é que o Estado se torne um órgão meramente administrativo, que o poder emane dos operários. Só que enquanto... dos operários e trabalhadores, né? Só que enquanto... Lembra da China assim? A China, pelo menos, mano, a China, ela é... Ah, a China é complicada, mano. A China tem bastante problema, tá ligado? Em questão de liberdade, em questão de... Mas a China ainda assim, tá ligado? A forma como ele é... A forma como ela é administrada e como ela é gerida permite um pouco de liberdade ali. Agora a Coreia do Norte não. A Coreia do Norte é doideira. nós tivermos um cerco Só que pra ele é muito mais conveniente falar da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte Coreia do Norte não tem quase nenhuma informação, tá ligado? A China não, a China tem bastante informação. A China tu pode ir lá morar uns tempos e ir embora depois, tá ligado? A China tem isso. A China você pode morar lá por um tempo, a China tu pode entrar num país de boa, tu pode explorar o que você quiser da China se tu for morar lá, se tu for lá se tu for visitar lá, tá ligado? Boa noite, ô caneca, dorme bem. Agora, a Coreia do Norte não. A Coreia do Norte, se tu for um visitante, tu tem lugares específicos que tu pode andar. Tem noção disso? Tem noção disso? Tu não pode ir lá como turista e visitar o que você quiser, a cidade que você quiser, você não pode. imperialista, Tu tem noção nisso? aí é necessário Teve uns molequinhos, teve uns malucos lá, um youtuber até, foi até um youtuber, tá ligado? Ele morreu porque ele foi pra um lugar que ele não podia ir, na China, na Coreia do Norte. E não é um lugar tipo, nossa, o gabinete do governo, não. É um lugar tipo, um bairro da capital. que exista um Estado que centralize os interesses da nação, por exemplo, priorizando a indústria pesada, a indústria militar, para proteção. Pô, Laulin, países capitalistas se declararem guerra contra a maioria dos países que não são parceiros, eles vão sofrer embargo também, ô Laulin. Esse é o ponto, tá ligado? A Rússia começou a sofrer um embargo. Da nação. A gente ainda não tem o direito dessa autogestão por conta do... Começou a sofrer embargo. O que o Putin falou? O que o Putin falou assim que tava tendo movimentações ali de embargo? O Putin meteu: se vocês começarem a boicotar, eu não vou distribuir gás. Porque
pra quem é leigo, muito, muito leigo, tá ligado? A Europa inteira, ela precisa de gás. Porque o inverno lá é muito frio. Então as pessoas precisam desse gás. E a maior exportadora de gás pra Europa é a Rússia. Tá ligado? Então meio que se quisessem boicotar a Rússia, eles iam se fuder. Iam se fuder muito hard. Dos ataques externos. Agora a Coreia do Norte faz o quê? A Coreia do Norte faz porra nenhuma. Então por isso que a galera vai lá e boicota e foda-se. Tá ligado? Mas caralho, que vídeo, hein, mano? Que vídeo.